Hoje eu vou falar 10 mitos que os pacientes acreditam. Se eu não sinto dor, eu não preciso ir ao dentista. Mito, mito, mito. Infelizmente, algumas doenças são silenciosas e só o dentista é capaz de identificar. Uma cárie, por exemplo, ela só vai começar realmente a dor numa fase mais avançada e não numa fase inicial. E quanto mais você espera sentir dor para ir no dentista, pior é. Mais extenso vai ficar, mais difícil, mais trabalhoso e mais caro. Fio dental pode fazer sangrar a gengiva. Mito. O fio dental não tem culpa nenhuma. Na verdade, a gengiva está inflamada, por isso ela sangra. E ela está inflamada por falta de usar o fio dental ou por usar o fio dental de forma incorreta. Quanto mais sangrar a gengiva, mais você tem que passar o fio dental. Não deixe passar o fio dental por causa da gengiva. Pasta de dente que clareia o dente. Mito. Não existe pasta de dente capaz de clarear o dente. O que acontece é que algumas têm alguns componentes abrasivos que vão remover de forma mecânica algumas manchas do dente, dando a impressão de que o dente foi clareado. Mas, na verdade, para clarear mesmo o dente, só o clareamento. Escovas duras limpam mais do que escovas macias. Mito. A gente tem a falsa impressão que raspando uma cerda dura no dente, a gente vai estar limpando mais o dente. Mas isso é um equívoco. Na verdade, cerdas duras, elas podem até prejudicar a gengiva e o dente. Podem criar retrações gengivais, ou seja, a gengiva pode subir por causa daquele efeito mecânico e pode até desgastar a longo prazo o dente. O que vai mandar mesmo é a técnica de escovação. Isso sim vai fazer diferença. Grávida não pode fazer tratamento odontológico. Mito. Isso não existe. Geralmente, procedimentos estéticos a gente prefere fazer depois do nascimento do bebê, mas procedimentos de urgência tem como fazer. Pode fazer tratamento, pode evitar a dor da paciente, com certeza. O fato dela estar grávida inspira cuidados, mas não é nenhum fator limitante. E existem determinados meses onde a gente faz determinados procedimentos. A perda de dentes é uma consequência natural do envelhecimento. Mito. Você pode muito bem tratar os dentes ao longo da vida e eu tenho certeza que você vai chegar numa idade mais madura com todos os dentes. Não é porque a gente relacionou idoso com prótese total, com dentadura, que todo mundo vai usar dentadura. Isso não tem nada a ver. Toda cárie deve ser restaurada. Mito. Existem alguns tipos de cárie que elas são melhores tratadas se não forem tratadas. Deixa eu explicar. Algumas regiões onde a gente consegue ter uma limpeza mecânica eficiente, não precisa tratar a cárie. A cárie por si só ela vai regredir. Ou seja, vai deixar de ter um processo de desmineralização e vai ter um processo de remineralização. Aquele processo vai ser revertido. Então não é toda a cárie que precisa necessariamente ser tratada. E outra coisa, essas regiões onde a cárie acaba sendo remineralizada, elas são tão fortes quanto o esmalte sadio. Grávida não pode tomar anestesia. Mito. Na verdade, alguns tipos de anestésico são contraindicados. Mas dizer que não pode tomar anestesia, não. Em alguns casos a gente vai ter que usar anestesia. Alguns tipos de anestésico e de vasoconstritores a gente vai evitar. Mas não, é necessário sim que a gente use anestésico em determinado procedimento. A dor, a paciente sentir dor, a gestante sentir dor é muito mais maléfico para o bebê do que a anestesia em si. Então a gente tem que saber indicar o anestésico, mas não deixar de usar. Mau hálito vem do estômago. Mito. A gente sabe, e como já foi dito aqui, a grande maioria das causas de mau hálito estão na boca e não no estômago. Uma parcela muito pequena dos pacientes vai ter realmente algum comprometimento no estômago. O mau hálito está fortemente relacionado a cáries, próteses desadaptadas, gengivite, doenças periodontais, tudo isso com causas na boca. Escovar o dente em casa é o suficiente para não ter problema nenhum no dente. Mito. Na escovação cosmética, a gente escova os dentes após as refeições, passa o fio dental, sente aquele frescor, aquela sensação de limpeza. Algumas regiões a gente não vai conseguir alcançar só com a escovação cosmética, só escovando em casa. Então o dentista, pela posição, pelas ferramentas, pelos aparelhos que ele tem, ele consegue chegar muito mais facilmente nessas regiões. Então a escovação em casa não vai substituir a vinda ao dentista. Lógico que você não vai parar de escovar o dente em casa. Esses foram os 10 mitos que os pacientes mais acreditam em odontologia. Eu espero que você tenha gostado. Esse foi o episódio número 2 da série sobre prevenção. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.